Sim, vai ficar gravado, sim. Aham. Depois eu, Bom, eu vou até fazer um compilado da aula 1, aula 2 e aula 3. Vou fazer um vídeo só, como se fosse um aulão, assim, do que é mais importante, tá? tá, vamos lá. Eu estive pensando em como começar esse bate-papo. Eu pensei da seguinte forma: começar no princípio de como oferecer uma instalação ideal para o cliente e, e como fazê-lo entender sobre algumas estratégias de instalação que pode reduzir o custo inicial dele para depois ele poder investir nesse custo, que seria o custo da instalação, e aumentar o faturamento dele, tá? Como eu falei para vocês, a gente foca muito em 120 quilowatts por uma conta de mercado mesmo, que é uma evolução de mercado. 120 quilowatts tende a ganhar mais mercado mais para frente. Então, para a gente preparar o cliente já para o mercado futuro, né, futuro daqui a 4, 5, 6 anos, e ele não ter que investir de novo em outro carregador, né, comprar um pequeno agora para depois comprar um maior depois. Melhor começar com um grande agora e quando for comprar outro, já comprar outro grande também, de 120 ou maior, 160 ou 180, né? Então, a gente tem algumas estratégias para poder fazer essa venda ser concretizada. Mas para isso você tem que entender um pouco da parte técnica, né, da instalação principalmente. Então vamos lá. Quando a gente oferece os carregadores de 60 e 80 quilowatts, que é o nosso foco hoje, né, 80 quilowatts, 120 quilowatts, que até o foco dos prêmios são esses dois carregadores. Quando a gente vai para esse lado aí, a gente tem que entender um pouco da instalação. A instalação para carregadores em baixa tensão, que a gente chama no grupo B, que o grupo B é o baixa tensão. Então quem puder anotar, anote isso aí. Grupo B é grupo de baixa tensão. Nesse grupo, a potência permitida máxima é de 75 kVA. Então, ele pode trabalhar com carregadores até 70 quilowatts quando for uma instalação 380 volts direta, tá? Um trifásico 380 volts direto. O cliente ele pode colocar uns 70 quilowatts para operar, tá? Se ele não tiver um 380 trifásico e ele tiver um 220 trifásico, ele tem que colocar um trafo. Um trafo é um transformador que vai transformar 220 para 380. Só que quando ele faz isso, a corrente na bobina primária, que é a corrente ali em cima do 220, ela sobe bastante e ela acaba consumindo praticamente toda a carga disponível para aquele grupo B, tá? Que é até 200, se for um T6, né, que é um padrão T6, até 200 amperes. Então, se eu estiver falando bobeira, o Igor me corrija. Então, quando você vai para uma instalação de 60 quilowatts com 220 volts trifásico, você tem que colocar um transformador, um trafo a seco, tá? E aí, na bobina primária, onde tem 220, né, ele vai ter uma corrente maior. Na bobina secundária, que é o 380, que o transformador dois terminais, o de entrada e de saída. Ele entra 220 e sai 380 para o carregador. Aqui no 220, ele vai ter uma corrente maior, porque a corrente é inversamente proporcional à tensão, e aqui a corrente é maior. E quando a corrente é maior, vai bater no teto do padrão existente instalado lá na instalação dele, tá? Que normalmente é até 200 amperes, que é o T6. E aqui ele tem uma corrente exatamente que é a corrente de consumo do carregador, a 380. Então a corrente aqui é menor, aqui não é preocupação. Aqui desse lado, ele vai ter que usar um cabo maior, porque aqui a corrente é maior. Ele vai ter que usar um cabo maior, com a bitola diferente da bitola daqui. Então, por exemplo, instalação de 60 quilowatts. O cabo instalado para esse lado, que é o 380, é de 35 milímetros. Mas desse lado é pelo menos 50 milímetros. No mínimo 50 milímetros. O bom é colocar 70 milímetros desse lado. Tá? Então, a instalação, às vezes, ela encarece um pouco, por quê? Às vezes, a distância entre o transformador e o quadro principal ela é um pouco distante. E do transformador até o quadro, a bitola é maior. E quando for do transformador até o transformador, a bitola é um pouco menor. Então, esse processo, quando a distância é grande, ela encarece a instalação. Então, o principal ponto que encarece a instalação hoje é a distância, tá, pessoal? Então, sempre orientem o cliente a procurar locais ou instalar o carregador mais próximo possível do quadro geral, tá? Porque a distância vai interferir muito no preço da instalação.
Tem instalação, por exemplo, que é de 10 metros, o Igor faz um orçamento de 20, 25 mil reais. Tem instalação que é 40 metros, o Igor faz ali um orçamento de 30, 35 mil, dependendo disso até mais. Só por conta da metragem, tá? Então, cabo, ele é caro, tá? Quando a gente... Deixa eu aproveitar e já fazer uma pergunta. Você falou sobre 60 quilowatts. Se for um de 40, a preocupação em relação a isso é menor? Funciona? É menor porque é menor porque você não vai trabalhar no limite da sua rede, tá? Que o limite é 75. Você vai ter uns cabos mais finos, né? Então a bitola vai ser menor, vai ser um preço menor também, o custo da instalação, tá? Então o custo da instalação, o que vai interferir é metragem e bitolas de cabo, tá? No caso, Então a gente não vai precisar desse transformador que joga de 220 para 380? Vai, né? Vai porque todo carregador rápido ele é 380. Então, sempre que houver uma infraestrutura ali, um padrão que saia 220 trifásico, sempre vai precisar do transformador 380, tá? Somente se for a infra de 220, aí sempre vai precisar do transformador. Infra de 380, não precisa do transformador. Vai do quadro, disjuntor, dispositivo de segurança ali, DPS-DR, e vai direto para o carregador, tá? Se for 380, é muito mais simples a ligação e bem mais barato. Só o trafo é 5 mil, 6 mil, dependendo do trafo, tá? Então, já diminui bastante o custo da instalação. Então, é importante você perguntar isso. Qual que é a tua infra lá, como que está a tua ligação lá? 380 ou 220? Se ele falar 380, você joga aquela boa notícia para ele. Poxa, que legal! Você já vai ter uma instalação muito mais barata, que já vai reduzir um bom valor aí. Então, ele já fica mais, poxa, eu vou pagar menos, né? Então, isso já dá uma animadinha no cliente, tá? Quando a gente vai para potências maiores, aí o cenário muda um pouco, tá? Como eu falei, 70 kW, para você trabalhar com 70 kW, você tem que ter uma instalação 380, trifásico. Se for 220, não vai funcionar. Você vai ter que reduzir a potência do carregador. Todos os nossos carregadores possuem controle de potência de saída de cada pistola. Então, se eu tenho um carregador, por exemplo, de 120 kW, eu consigo trabalhar ele a 40, 60, 80, quanto eu quiser. Eu só vou na telinha dele lá, no display, configurações, e vou definir quanto eu quero em cada pistola. Você consegue fazer isso, tá? Então, isso é muito importante. Então, se você comprar hoje, se o cliente compra um de 80 kW e descobre que lá no local que ele vai instalar só entra 220 volts, ele vai pegar esses 80 kW e vai reduzir para 60 kW, vai trabalhar com 30 em cada, tá? E vai perder, e vai deixar de usar 20 kW. Se ele tiver uma ligação de 380 direto, ele vai conseguir trabalhar com 70 kW, 35 em cada pistola, tá? E funciona muito bem, tá bom? Agora, quando vai para 120 kW e ultrapassa aqueles 75 kVA da rede do grupo B, com baixa tensão, e ultrapassa isso, aí a gente vai para o grupo A. O grupo A, ele requer solicitação de projeto, ele requer ART, ele requer assinatura do engenheiro, ele requer uma série de documentos que quem faz isso é o Igor, tá? O Igor é nosso engenheiro que está aqui hoje, engenheiro responsável por toda a instalação do Brasil inteiro da Voltstations, tá? Então o Igor tem braço em tudo que é lugar do Brasil. Está instalando em Manaus, instalando em Pernambuco, instalando em Piauí, instalando na Bahia, agora semana que vem vai ter Bahia, Mato Grosso, onde você imaginar, ele instala. E ele está morando hoje em São Paulo, então ele também tem equipe em São Paulo, onde ele acompanha mais perto, né, as coisas. O Igor tem 5 anos aí de mercado de instalação, mais de 5 anos, ele conhece tudo que é carregador, desde os europeus até os chineses, conhece muita coisa. Deus que colocou ele no meu caminho, então ele é um cara super do bem, super de boa. E enfim, ele faz todo esse projeto para poder dar entrada no grupo A. O grupo A, ele demanda tempo de avaliação da concessionária, tempo de aprovação de liberação de carga. Tudo isso leva mais ou menos 40, 60 dias, está um pouco demorado para ser liberado. Então, nesse cenário que demora para ser liberada a ligação, é onde a gente consegue também um argumento do tempo de espera do carregador, que são de 60 dias mais ou menos, tá? Então, a gente já linka uma coisa com a outra. Olha, você vai colocar o carregador já no grupo B, se você não tiver pronta a instalação, você for solicitar, vai levar uns 40, 60 dias para liberar. Então, você comprando o carregador no prazo de 60 dias é mais vantajoso, porque você paga mais barato, você tem um carregador personalizado com sua marca e você pega ele no prazo ali de instalação.
se você comprar um carregador à pronta entrega, e a gente vai ter também a pronta entrega a partir de janeiro, se você quiser um carregador à pronta entrega, você vai comprar um carregador que vai ficar na sua garagem parado, não vai faturar, e você não vai conseguir trazer ele com a sua marca, você vai ter que colocar adesivo, tá? Então, assim, tem essas desvantagens e desvantagens, né? Só que aí tem uma manobra. Essa manobra, ela serve para vender mais 120 quilowatts, né? E mostrar para o cliente que é mais compensador os 120 quilowatts. Porque eu já falei para vocês que a diferença de preço, que inclusive isso está no script, espero que vocês tenham dado uma olhada, no script mostra que 60 quilowatts custa 66.500, o mais barato. Tá? Se for colocar os 60 quilowatts no mesmo tipo de equipamento, do mesmo modelo, um 60 quilowatts está 70 mil e o de 120 está 85. Tá? Então a diferença é de 15 mil reais para o dobro da potência. Então você mostra já para o cliente o seguinte, olha, entre um equipamento e outro você vai ter o dobro do lucro, você vai ter o dobro da potência. Você vai ter um equipamento que não vai perder espaço no mercado por muitos e muitos anos, não vai ficar obsoleto, mas nem tão cedo. Tá? E você pode colocar ele na baixa. Você liga ele na baixa, ele é de 120 quilowatts, que a gente está fazendo isso em Recife. Você liga ele na baixa e opera com ele a 60 ou 70 quilowatts. E você vai faturando, como eu já falei para vocês, e aí você consegue custear uma infra de alta. E a infra de alta vem o Igor. O Igor com projeto, com assinatura, com RT, com documentação para dar entrada. O processo é mais caro. Se lá no grupo B a instalação custa em média 25 a 35 mil reais, no grupo A essa instalação vai lá para 60, 55 mil reais, tá? É o dobro, às vezes um pouco mais que o dobro, tá? Porque somente o trafo é 25 mil, só o trafo, só o transformador que vai ficar no poste é 25 mil. Às vezes tem que custear o poste também. Às vezes tem que custear ali um transformador, um gerador de energia para poder as coisas ficarem ligadas enquanto o pessoal está trabalhando. Uma furadeira, uma iluminação, alguma coisa, né? Então, às vezes vai ter que usar também um UNC, né? Então, tem muitos equipamentos e ferramentas que são utilizadas que isso pode encarecer um pouco o processo, tá? Então, por isso que o grupo A ele é um pouco mais caro a instalação, tá? Aí tem que içar o transformador no poste para poder fixar ele no poste e tudo mais, né? Então, tudo isso tem um trabalho. Então, é mais caro a instalação. Mesmo com a instalação mais cara, se o cara quiser comprar o carregador e fazer a instalação direto no grupo A, compensa, tá? Compensa, porque ele vai gastar cerca de 140 mil num carregador mais instalação e ele vai ter um retorno ali de 15 mil, 20 mil reais líquido mês. Então, o payback dele ainda é rápido, tá? Mesmo com a instalação mais cara. Mas se ele for um cara que ele está reduzindo custos e se apertando, ele já vem com a ideia de comprar 60 ou 40. Aí você consegue enfiar o 120 nele. Eu falo que se é possível, porque eu já consegui fazer isso várias vezes, tá, pessoal? Várias vezes. Ele querendo vir com 40, você enfiar o 120 nele com todos esses argumentos que eu estou falando para vocês. Faturamento, custo, benefício, diferença entre preços de um para outro, tudo isso interfere. Então, o cliente sabendo que ele pode iniciar com um carregador que não vai ficar obsoleto, vai pagar uma diferença pouca entre o que ele queria, tá? E ele consegue colocar para rodar e custear o upgrade de instalação com o próprio lucro, é muito provável que ele feche com você, tá? Então, a parte técnica sobre a instalação não tem muito segredo. Então, recapitulando, no grupo B, o que vai no grupo B? Se for 220 volts trifásico, o que tem que fazer? Quadro, disjuntor, DPS, IDR, transformador, que é o trafo, e carregador, e cabos. Ponto. Esse é o cenário. 380 trifásico, somente o quadro, o disjuntor, o DPS, IDR, cabo, carregador. Simples. Quando for para alta, RT, documentação, projeto, transformador no poste, o poste, quadro, disjuntor, IDR, DPS, cabo, carregador. Tá? Então, esse é o processo. Então, vocês entendendo esse processo, fica mais fácil. Tá? Então, questão técnica de instalação é basicamente isso. Isso é importante porque acho que 80% ou mais das pessoas perguntam como que vai ficar a instalação. Exceto para quem já é integrador, né, que já tem a facilidade de entender como tudo isso funciona. Mas como o nosso nicho de cliente é qualquer cliente que tenha dinheiro no bolso,
seja CPF, seja CNPJ, é o cara que quer investir, que entendeu o mercado, muitos deles não conhecem nada sobre isso. Então você tem que dar uma luz, tem que dar uma direção, Fernando, tá? Oi, Débora. e se o cliente já estiver na alta tensão, se ele já estiver, por exemplo, no Mercado Livre? Se estiver na alta, maravilha, ele só vai instalar o carregador. Se tiver carga suficiente, ele vai ter que analisar a carga, por exemplo. O Igor vai mandar um técnico lá no local. Tá? O cara aqui já tem a rede de alta, né? Então, ele não sabe quanto tem de carga, por exemplo, se dá para instalar um carregador na rede dele, mas ele já tem a alta instalada, ele quer saber se dá. Aí vai entrar o Igor vai mandar um técnico lá com o teste para saber se tem carga disponível lá. Tá? Tendo carga disponível, dá sequência na instalação. Aí ele já sabe quanto vai ser o custo. O Vai ser só o custo é o custo de mesmo? cabo? Não, aí ele já tem praticamente toda a Esse infra custo de pronta. 140 que você falou, não é? Não, aí ele só vai ter o custo de um quadro, talvez nem quadro tenha, somente de um disjuntor novo, DPS, DR, cabo, até chegar no carregador. Então o custo ele vai ser bem reduzido. Só vai ter dispositivo, não vai ter um transformador que ele vai ter que comprar novo, se ele já tem carga, entendeu? Só que assim, tem cenários que o cara até tem carga, né? Mas aí, por exemplo, ele tem eu tenho aqui um transformador que eu posso aumentar ele e ligar no meu local. Eu quero utilizar a minha própria rede e aumentar a minha rede e colocar o carregador. Se ele for fazer isso, ele vai ter um custo de alteração dos dispositivos locais, dos dispositivos existentes, e vai ter o custo da mão de obra de fazer a instalação nova. Então ele vai ter dois custos aí. Ele vai ter que refazer muita coisa já existente e fazer uma nova. Então, às vezes, nem compensa, sabe? Às vezes compensa mais, na maioria dos casos, eu sempre aconselho um relógio novo, padrão novo, padrão novo, padrão novo. Não utilizar o padrão existente. Até porque a infra pode ser precária, pode ser uma infra toda mal dimensionada, gambiarras que você não quer nem olhar para a cara, né? Então, para fazer um trabalho limpo, correto, sem dar problema nenhum, até para garantir, né, o serviço do Igor, o Igor dá garantia, tá, pessoal, do serviço dele, ele dá garantia. Então, até para conseguir manter essa garantia, um padrão novo, uma ligação toda nova é muito melhor para ele também, tá? Então, acho que em relação à questão técnica, sobre o carregador não tem muito o que falar, porque ele trabalha com qualquer tensão, qualquer potência. Se você comprar 120, ele pode trabalhar com qualquer potência, 60, 70, 80, 90, você define. E você vai definir de acordo com a sua infra existente de rede elétrica, tá? Então, acho que não tem muita coisa para falar sobre carregador, não, mais sobre a infra mesmo de instalação. Fernandão, só questão, mesmo que o cliente já esteja na alta tensão, já seja 13.800 volts para cima, né? Que é considerado média tensão, se não me engano. Esse cara aí ele vai gastar pelo menos... A média tensão é quando ele é da onde ele é alimentado, né? Por que a baixa? Porque ele é alimentado na rede de baixa. Ele é alimentado na rede que já saiu do 13.8 e já foi para um transformador que já mandou para 220. Então quando fala baixa, é porque ele está instalando a rede dele numa linha que já está abaixo do que veio lá de cima. Então, quando ele vem da alta, é que ele vem do 13.8 para 380 ou 220. Então, essa é a diferença para vocês entenderem, tá? O que é baixa e o que é alta. Quando vem da baixa, ele vem abaixo do transformador já existente. Quando vem da alta, ele vem direto da 13.8 para o transformador dele próprio, tá? Uhum. Então, mas a questão dos custos com cabo, isso aí também já representa uma boa parte daquele dinheiro, né? Não é tão mais barato assim só porque o cliente já é média ou alta tensão, tá certo? Os cabos também são caros, né? Estão falando de pelo menos uns 10, 15 mil reais aí. Dependendo da situação, até mais. Tá? Só que eu estou muito emocionado se chegar no cliente, esse cliente aqui já é de alta tensão, não vai gastar muito. Não vai gastar tanto quanto, mas não é barato, né? Se ele for de alta... Fala, Igor. Beleza? Eu estava ouvindo aqui. Então, vamos lá, vamos falar só um pouco a respeito dessa questão de clientes que já estejam na média tensão alta, né? É o seguinte, de fato, você tem uma economia, sim, tá? Que ocorre quando o camarada já tem essa infraestrutura pronta. Por quê? Porque é o seguinte, quando você está ligado na baixa tensão, tá bom? Ou então você está ligado em um sistema 220 também, que isso é um ponto importante. Você vai ter ali um gasto com o primário do transformador auxiliar que você vai precisar instalar. Então, o que é esse transformador que eu chamo de auxiliar? É o cara que vai, de fato, gerar o 380 para o equipamento quando este não tiver na tua infraestrutura padrão, tá? Agora,
normalmente, o pessoal que está na média já tem o 380. E como a tensão é mais alta para uma mesma potência, corrente é menor, portanto, o fio se torna um pouco mais fino por isso, né? Dentro das normas, tá? Dos padrões normativos aí de instalação. Então, assim, claro, meu, nada adianta ter o 380 e 100 metros de infra para ligar o carregador. Sim, vai pagar caro. Mas, com certeza, existem benefícios muito interessantes, como, por exemplo, a ausência da necessidade de um transformador auxiliar para quando o camarada tem já essa infraestrutura de 380 volts que aparece muito para quem está ligado na média, tá? Show. Eu sei que é chute, que não tem nenhum valor que a gente possa padronizar, mas pensando em percentual, um cara que não está no grupo A vai ter que migrar para o grupo A. A gente já está sabendo aí de algo em torno de até 50 mil reais. O cara que já está no grupo A só vai ter que fazer algumas. Só fazer a instalação, sem ter que fazer troca de cabine, esse tipo de coisa. Quanto Só que ele cabo, paga? só Sim, cabo. dispositivo de proteção, é igual o Fernando falou, dispositivo de proteção, male um DPS, caso ele não tenha, que é um dispositivo de proteção de surto, serve para questões de raio, isso é muito importante quando você está falando de, por exemplo, poste de combustível aí enfim, rodovias, coisas do gênero, e também Bom aterramento, Igor. proteção Fala do aterramento. de... Hã? Fala do aterramento também. Isso, o aterramento, cara, isso é com certeza o Esqueci. aterramento, você precisa ter um aterramento bem feitinho, né? O aterramento no geral, né? Ele, quando se tem uma infraestrutura dessa, o aterramento costuma ser bom, tá? O aterramento dificilmente numa estrutura dessa é ruim. Agora, por exemplo, você pega, nossa, eu tenho um posto de combustível aqui no meio de uma rodovia, ele tá ligado na baixa tensão, tá ligado no transformadorzinho ali, bem, sabe? Bem ruinzinho. Bom, aí você pode até, às vezes, topar com algum problema. Mas, no geral, para esse tipo de cliente, você não costuma ter é, problemas com aterramento, tá? Então, você tem, assim, o camarada que tem uma ligação que vai fazer uma ligação em baixa tensão, no geral, ele tem uma instalação mais econômica, grande parte por conta do serviço que é mais simples. Então, o esforço necessário para fazer essa entrada, ela é mais simples, tá? Do que o cara que vai fazer alta. E, e além disso, tem a questão do transformador, né? Que, como o Fernando falou, sim, é mais caro, né? E vai variar de acordo com a potência, né? Então, você está falando de um carregador com uma potência de 150 kVA, beleza, tem um preço. Estamos falando de um carregador, de um transformador de 225 kVA. Aí já é outro preço, né? Então, já tivemos já orçamentos do grupo A e partiram de, por exemplo, dessa faixa de valores, 50, 60 mil, até 480, né? O que vai definir? Claro, além de tudo, a quantidade de carregadores, né? Mas a entrada de energia, o padrão de subestação necessário, né? Que vai precisar para isso daí, é o que vai mandar, tá? Beleza, pessoal? O aterramento é muito importante, tá? Por conta aquele detalhe técnico do nosso carregador. Nosso carregador ele tem certificado TÜV e um dos requisitos é corrente de fuga, tá? Então, ele não admite mais que 1 volt entre neutro e terra, tá? Nosso carregador não admite mais que 1 volt entre neutro e terra. Então, na instalação, o cliente tem que fazer um aterramento muito bem feito, fazer ali a intercircuitar, acho que esse é o nome, fazer Curto-circuitar. fazer um curto-circuito ali entre o neutro e terra para que fique zerado, tá? A tensão entre neutro e terra. Não pode ter tensão entre neutro e terra. Se tiver, é possível que o nosso carregador não funcione por questão de segurança de corrente de fuga ali, para não dar choque em ninguém quando vai tocar no carregador, tá? Então, a terra é importante.
E é isso, instalação de alta, meu amigo, se ele tiver tudo pronto, carga disponível, é só cabo, o quadro já vai ter só ele colocar lá um disjuntor novo, um DPS-DR, manda cabo até o carregador, morreu Maria, tá? É bem simples. Bom, esse é o cenário mais simples e mais barato que tem. É o camarada ter ligação de alta e com carga. É o melhor cenário possível, tá? Instalação barata, rápida, ele vai comprar o carregador, vai gastar ali, sei lá, uns 6 mil na instalação, 6, 7 mil na instalação, mas não sei se é mais ou menos isso, dependendo da distância, claro, e cabo mais grosso é mais caro também. Talvez uns 15 mil, né, Igor, por aí mais ou menos, né? Uns 15 mil, vai, de instalação Sim, nesse cenário, sim. né? E aí já era. Rapidinho ele instala, um custo mais baixo do que no custo de baixa, do zero, né? Nova. Então, é basicamente isso. Informação técnica, pessoal, para vocês verem, é bem simples, tá? Informação de. Não tem muito o que falar mais sobre isso, não, tá? É bem simples mesmo. Agora é só abrir para perguntas mesmo, tá? Se a gente pegar um cliente que ele é B optante, tem que fazer alguma mudança ou dá para ligar ele direto? Porque tem os caras que preferem ser B optante para não pagar. Bioptante é 112 kVA, né? Bioptante é É, B 112 optante kVA. é 13.800, só que ele só escolhe ser tarifado como grupo B porque ele não quer pagar a hora ponta mais cara. Mas ele tem um limite de potência, tem que trabalhar com até 112 kVA. Se não É, me engano, é isso. É isso, né, Igor? Na Falando bobeira, baixa não. tensão? Para ele ser optante A ou B, ele tem que ter ele no máximo 112 kVA, não é isso? Putz, cara, que eu não vou saber falar de cabeça, não. Eu peguei essa informação com o integrador solar que eu fiz uma reunião essa semana. Ele deixou bem claro para mim. Ele falou que para ser optante, você tem que ter no máximo 112 kVA, porque se você passar de 112, aí você vai ter que ir para alta. Aí de 112 para baixo, 112 você escolhe A ou B, né? 70 é D. Se você passa de 70 é para 112. 112 você escolhe A ou B, né? E o Então, 112 atende bem um carregador nosso, né? atende o de 80, só até 80, O de 120, qual teria que ser o transformador? 150. Ah, pronto, eu não tinha esse número. Vamos anotar isso aí, gurizada. É sempre um 150 pouco maior. kVA É para sempre, meu sempre carregador de adotar, 120. sempre adotar 20% acima da potência do transformador, do carregador. Então, se tem um carregador de 60, é bom ter uma instalação de 70, 80, né? Porque, por exemplo, eu tenho um de 60, eu coloco ele em 75 kVA, é os 20%. Se eu tenho um de 80, tem que colocar uns 95, 100, Que aqui né? ninguém foi para a faculdade de engenharia, não, tá? A gente vai aprendendo tudo no peitaço aqui na iGreen e trombando com o cliente. É isso aí, é isso aí. E 120 kW, 150. Eu quero comprar 2 de 120, foi o que eu vendi hoje, 2 de 120. Vendi hoje, pessoal, 2, hein? 2 não. 2 carregadores hoje. Aqui que você Segunda-feira. Parabéns! Então, assim, 120 kW, o cara comprou 2. Transformador, 300 kVA. Vai caber os dois. Os dois é 240, vai trabalhar com 300, vai sobrar 60. Ele vai trabalhar tranquilamente, grupo A. Entendeu? Bem simples assim. A gente tem em algum lugar aí, vocês têm uma tabelinha de quanto que custa os transformadores por kVA? Pelo menos uma média de preço? Eu tenho do trafo AC que eu tenho, que é para quando chega a 220, apesar que é o que precisa, né? Não precisa de outro, não. Agora, se for para alta, aí tem que fazer orçamento direto com a fabricante do trafo, que é a Eletrafo. É um preço bom que eles têm lá, uma garantia boa. Tá. Isso Né? aí vocês fazem, né? Quando a gente passa o cliente para vocês fazerem o orçamento, vocês já fazem essa cotação para o cliente. O orçamento da instalação é com o Igor, tá? É comigo. Instalação é comigo. Orçamento, visita técnica, tudo é com o Igor. Então vocês passam para mim ou eu não vou passar o contato do Igor lá, senão o Igor vai ficar maluco. Tudo que vocês precisarem de fazer orçamento de instalação, mas orçamento de instalação, pessoal, para quem já está fechando a venda. É o cara que já comprou o carregador. A gente não vai fazer orçamento de instalação, não. Só se o cara quiser uma visita técnica, a gente cobra R$500. Não, uma visita técnica, eu quero ver e tal. Beleza, R$500. Vai pagar? Vai. Se ele pagar, eu mando lá o técnico lá. O Igor manda lá o técnico, tá? Então, se ele quiser só a visita e não vai fechar o carregador, mas ele quer saber a visita, quer saber se é possível, quer saber... É só a visita para saber se a área ela é apta a receber aquele carregador. Não é um estudo técnico, avaliação técnica do local, porque aí já é outros 500, porque vai envolver análise de carga, vai envolver um monte de coisa. Tá? Então, é só uma visita técnica para entender se é possível instalar o carregador ali e qual que será o custo dessa instalação, que ele vai passar para o Igor. As condições do local, o Igor vai montar o orçamento. Tá? Então,
Essa visita técnica de R$ 500 é para somente isso, fazer uma avaliação do local e falar, aqui é possível instalar o carregador. Agora eu vou passar para o Igor vai fazer o orçamento para você. Se ele quiser estudo de carga, análise de carga, saber se tem carga disponível na rede dele, fazer todo um documento, um relatório, porque realmente o Igor faz um relatório com foto, com imagem, tudo descrito, aí já é outro preço. Aí tem um preço mais caro, não sei se é. Quanto que é, Igor? Uns R$ 1.500, R$ 2.000? Como é que é? Isso era 2.000. É um estudo de análise de demanda, né, que nós chamamos, tá? Isso aí É. serve para nós avaliarmos aí não apenas as capacidades da entrada existente, mas também o consumo que existe nela. Dentro desse tipo de análise, a gente também consegue pegar alguns parâmetros de qualidade de energia, tá? Então, é uma coisa que acaba vindo para o efeito da instalação, né, da adesão de novas cargas, mas também serve para entender a saúde energética do cliente. Boa. Então tá, pessoal. Então Esse isso valor foi depois importante. pode ser abatido se o cliente fechar a compra do carregador? É abatido, Igor? Eu não entendi. O Vou valor que fazer a ele vai pergunta de gastar novo, lá. então. Vou fazer a pergunta de novo. Vocês estão falando de análise prévia, né? Então, a gente vai começar uma negociação, o cliente vai fazer esse investimento e caso ele opte em fechar, ele fecha a venda, a gente consegue pegar esse custo e abater no fechamento final? Se fechou a venda, não há esse custo. O Igor vai mandar o cara já para começar a instalação. Se ele fechar a venda, se ele fazer o pagamento da venda, se ele não fizer o pagamento da venda e ele querer uma visita técnica antes de fechar a venda para entender o local dele, ele tem que pagar. Senão Então, não vai gerar um compromisso, entendeu? Não, tem que isso gerar ficou claro. Isso ficou claro. Agora, a minha pergunta é se a gente inverter o O processo. desconto, sim, o desconto, né, na instalação, você fala, né, meu querido? Você vai abater. Isso, não tem problema, dá sim. Só na análise de demanda que não. Que a demanda, por si só, é um serviço, certo? Mas a visita, com certeza. Dá pra gente trabalhar isso. O Igor, a análise de demanda ela é obrigatória antes da instalação? Não, é só em casos onde se tenha um quadro, por exemplo, poxa, o camarada tem infraestrutura capaz de receber o carregador, ok? E aí, ele tem ali um disjuntor dos seus 400 amperes ali no QGBT dele, por exemplo. Vou instalar um carregador de 120 kW, aí é metade dessa demanda. É uma porcentagem, né, volumosa da capacidade dele. Então, nesses casos, nós recomendamos, por exemplo, faça sim uma análise. Mas agora, ele tem 1.000 ampere ali de um QGBT, por exemplo. Certeza você não vai precisar se preocupar com isso, sabe? Então, é uma questão mais de proporção, é uma questão de avaliação. Então, eu nunca chego, por exemplo, num cliente sem ver e falo, ó, você tem que fazer a análise de demanda. Eu não faço isso, né? Porque o objetivo não é análise de demanda, o fim não é esse. O fim é nós conseguirmos colocar o carregador lá. Então, quanto mais eu conseguir informações sem custos, melhor, né? Então, eu sempre tô tentando apoiar os clientes aqui com muitas vezes a visita ela acaba gerando algum custo, alguma coisa assim. A gente sempre acaba tentando fazer, por exemplo, uma reunião, né? A pessoa vai lá, faz um vídeo, né? Manda pra gente isso e geralmente os clientes gostam muito. Gosto muito dessa abordagem, porque mostra que o nosso objetivo não é ficar capturando ninguém. Nesse sentido, nosso objetivo é cativar para instalar, né? Então basicamente é isso. E Legal, esse legal. processo. Foi bom você ter falado sobre isso, né? Porque essa análise que você faz, prévia, com as informações do relógio instalado, não é isso? E o vídeo e as fotos vão ajudar
a entender o cenário. Seria montar esse cenário, enviar para que a gente pudesse estar cativando o cliente a fazer o serviço sem custo. É isso aí, né? É bom. Serviço sem custo não existe, né? Serviço da instalação, ele sempre vai ter um custo. Mas assim, agora, essa o- avaliação prévia, sim. É Sim, o o que a gente custo da puder fazer análise para que eu tô apoiar, falando, é né? o Para custo da mostrar para o cliente análise, que né? nós estamos com ele, isso sem dúvida. É porque assim, como que é o cenário? O cenário é o que eu falei para vocês. Se o cliente ele compra o carregador e ele paga, ele já vai gerar ali o compromisso de fazer a instalação. Então, a instalação vai ter que ocorrer. Quando ele opta em fazer com a gente passa um valor estimado da instalação, ele fala, poxa, legal, vamos fazer então. E a gente vai levar argumento, não é só falar o valor, é levar argumento. Olha, a nossa instalação ela é homologada pela fábrica, o nosso engenheiro tem 5 anos de experiência com instalações de carregadores, o trabalho dele é muito bem feito, então você vai ter um trabalho que vai ter garantia, tá? E de alguém homologado pela fábrica, porque muitos clientes querem instalar por conta própria. Essa instalação por conta própria, você vai dizer o seguinte, isso está em contrato de venda, tá, pessoal? Na instalação por conta própria, o cliente ele vai ter que, antes de comissionar, antes de ligar o equipamento, ele tem que mandar fotos, mandar vídeos e até fazer uma ligação em vídeo com o Igor, para o Igor falar, não, realmente está certo, você pode ligar o equipamento. Sem o aval do Igor e o cara fazer a instalação e der problema, ele não vai ter garantia. É simples assim. Mesma coisa vai ser a manutenção. A manutenção é a mesma coisa. Se não for alguém autorizado pelo Igor, porque enquanto até o momento, até chegar aí a engenharia da China, o Igor é responsável pela nossa instalação e manutenção. Então, as pessoas que irão fazer manutenção no carregador têm que passar pelo Igor. Instalação no carregador tem que passar pelo Igor. Então, quando o camarada ele solicita a instalação e ele fala, olha, eu preciso de uma análise de carga. Então, se você vai fazer a instalação conosco, a análise de carga vai estar incluso no orçamento. Não quer dizer que vai ser de graça, vai estar incluso no orçamento a análise de carga. Tá? Então, quando ele compra o carregador, ele já sabe o que vai fazer com a gente, e o Igor vai mandar, e o cenário lá é ligar na carga existente, ligar na infra existente. O Igor, por obrigação dele, que ele tem que fazer isso, ele tem que descobrir quanto que tem de demanda de carga lá, ele vai fazer análise de carga. Então, vai fazer parte do orçamento esse custo aí, tá? Mas você não precisa falar para o cliente, olha, vai ter análise de carga que custa tanto, não precisa. Então, falar para ele, ó, vai ter instalação, o nosso engenheiro vai fazer aí todo o procedimento, vai fazer o que for preciso, vai te passar o preço, acabou. Tem que falar o que é feito cada detalhe. Cada detalhe o Igor passa no orçamento, o que foi feito. Se teve análise de carga, qual dispositivos vai ser comprados, quantos metros de cabo, o valor do cabo, o valor da instalação, o valor da mão de obra, o valor do transformador. Ele coloca tudo isso lá no orçamento dele, tá? Então vocês não precisam se preocupar com essa parte. A parte que vocês têm que se preocupar é tirar as dúvidas do cliente em relação ao processo de instalação, tá? Que não a parte minuciosa, sabe quanto custa cada coisa. Você vai falar, a estimativa é tanto. O nosso orçamento vai detalhar o resto, tá? Eles sempre perguntam, a pessoa sempre pergunta quanto que é, você fala, olha, eu não sei o preço do cabo, eu não sei o preço do transformador, o que eu sei é que a estimativa de instalação no grupo B, na baixa tensão, é X, e a estimativa no grupo A, a estimativa de instalação é Y. Pronto. E aí, para você saber o orçamento no valor exato, é preciso fazer a visita técnica e o nosso engenheiro vai fazer o orçamento para você. Ponto. Tá? O que tiver que fazer, o Igor que vai determinar. Porque após a venda, o contato do cliente é passado para o Igor. Então, o Igor vai tratar direto com o cliente. A gente não entra mais nesse assunto. A gente vendeu, Igor, é contigo. Aí empurra para o Igor. O Igor vai finalizar a instalação. Quando ele estiver lá com o carregador instalado e satisfeito, a gente vai lá e vai pedir o feedback. E aí, como é que foi a instalação? Como é que foi aí? Tá funcionando legal? O carregador tá legal? Tá gostando? Qual que é o feedback dos clientes? Aí você pega aquele monte de informação e joga nas redes e faz o chabu que tem que fazer para poder mostrar que a gente tem um bom trabalho, entendeu? É isso que eu estou fazendo aqui também. Tá, pessoal? Mas é basicamente isso, tá? Matei um mosquito aqui. Seria muito bom, Fernando, a gente ter uma tabela, porque a gente está vendendo 3 produtos ao mesmo tempo, né? 2 serviços e o carregador.
E seria muito bom a gente ter ali aquela tabela com a média desses três serviços, né? Do carregador, da instalação e da manutenção prévia, periódica. Da instalação, eu já falei. Tudo isso está em contrato, na verdade. Tudo isso é avisado para o cliente. E, como eu falei, instalação de média, instalação na baixa, Eu valor digo até médio para a gente, entre... até na prospecção mesmo, para a gente ter aquela média ali do Sim, sim. do que será, o que vai ser aquele investimento, Sim. né? Então, anotem então. Estimativa média para instalação de baixa, entre 25 a 35 mil reais. Tá? Dependendo do local, dependendo da situação, pode ser até mais barato. Se for um 40 kW, 30 kW, com certeza vai ser mais barato que isso, tá? Então, a média de 60 kW, 70 kW, 80 vai ficar entre 25 a 35 mil. Quando a gente passa para 30, 40 kW, cai para 20 a 25 mil. Se eu estiver falando bobeira, aí me interrompe, tá? Quando a gente vai para 120 kW, a média fica entre 50 e 60 mil ali, mais ou menos, tá? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Isso vai depender da metragem, vai depender do local, do serviço que é feito, tá? Mas essa é a estimativa de cada tipo de instalação. Se é uma instalação já existente, que você só precisa colocar quadro e cabos, você vai fazer um 120 kW, vai ser em média uns 15 mil reais. Se é um 60 kW, vai ficar em média ali uns 8 mil reais, tá? Se for só realmente instalação já existente com carga já existente, não precisa comprar mais nada, só o cabo e os dispositivos, tá? Então vai ser mais ou menos isso, tá bom? Então, não sei se foi muito rápido, deu para anotar. Anotou aí, né, Jimmy? Estou Pode só escrevendo ver. aqui na parte de mensagens do Google. Então, 120 kW com o cliente já estando lá, mais ou menos uns 15 mil reais. Deixa eu ver aqui. O que Dá uma você está olhadinha escrevendo? aqui, mantendo as mensagens. Tá, 60, 80 kW estimativa de instalação. Coloca 30 a 35. 25 a 35, tá bom. 30 kW instalação de 15 a 20, não. 30 a 40 você põe a 20 a 25. 20 a Dá para 25. editar? Dá para editar aí? Não, mas eu faço de novo, entendeu? Tá. E 120 kW, 50 a 60, mais ou menos, né? Tá, estimativa 20 a 25. E De 120 30 é de 50 a 60? Isso. Uma pergunta aí, esse de 120 carrega um veículo em quanto tempo, mais ou menos? 30 minutos a média. Adotando 60 kW de bateria em média, carrega em 30 minutos. 30 minutos de carga, né? 50% da carga em 30 minutos. Que é o tempo médio que os carros eles carregam. Ninguém carrega 80%. O pessoal carrega tudo de 50%, 60% da bateria. Porque a partir disso, o carregador começa a mandar menos energia e menos potência e demora mais para carregar. Por conta de aquecimento da bateria. Tá? Então, a média de carregamento em carregadores rápidos, 50%. O camarada fica com 20 e sai com 70. Entendi. Aí, nesse caso, você não dando carga máxima, não vicia a bateria, não, né? Não, não, não. Isso não por conta dessas proteções aí. Ele começa a Ele ficar em conta-gota, vira uma desgraça. é o quê? Ele começa a carregar o carro em conta-gota, vira uma desgraça. O que o cara fez em 20 minutos leva 1h30 depois, quando chega nos últimos 10%. É um terror. Se você tem um celular de última geração, você vai entender o que é isso. Quando chega nos 90%, ele diminui a velocidade. Que é para justamente não ter esse vício de bateria. E nem danificar, e nem aquecer, né? 120 kW, já estando no grupo A, mais ou menos 15 mil, 30 a 40 estimativa 20 a 25, 120 kW estimativa 50 a 60, é isso aí. É isso aí. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem perguntar. Tudo certo, então? Débora, não tem uma pergunta? Léo? Não, tranquilo. Tá, para mim, eu tô tranquilo aqui. Às vezes o Igor, ele acha que é importante passar alguma informação para nós que não foi falado, Igor. Tem alguma coisa que você acha relevante?
Cara, eu acho que dentro do que foi falado, tá, tá bem, acho que tá bem dentro do todo o tema, né? Eu acho que de dores assim que a gente pode falar, por exemplo, que nós temos visto, eu acho que vale. Uma das dores é a concessionária. A concessionária normalmente a- pode se tornar uma dor de cabeça, mas graças a Deus a gente tem conseguido resolver isso. Então, sempre o que? Alinhar com a expectativa com o cliente de que, apesar de nós termos aqui todo um plano e um projeto para a execução dessa obra, essa obra, principalmente no que diz respeito a instalações de Nossa, carregadores que necessitarão de um ponto de energia junto à concessionária, eles serão avaliados pela concessionária. E, bom, concessionária de energia tem muitas no Brasil, e cada uma com um modo de trabalhar, um processo, um prazo. Então, claro, sempre regulamentado, né? Mas tem muito isso. E outra questão de dor, assim, que a gente vê é local, né? Muitos compram um carregador e às vezes não encontram um local para instalar esse carregador e entram em uma caça ao tesouro, né? Muitas vezes e acaba, por exemplo, tá com o carregador tá chegando, mas ainda não encontrou um lugar ou coisa do gênero. E quando encontra, muitas vezes não para pensar tanto nessa parte que nem o Fernando passou. O melhor lugar é o lugar que já tem a carga para receber o carregador. Quando você tem isso, de fato, a instalação ela se torna uma coisa extremamente mais otimizada, né? Porque quando nós colocamos é, a entrada de energia concessionária, sempre ficamos em alerta, né? E aí tem concessionárias que a coisa é, nossa, fluida, rápida. Então, você pega, por exemplo, um exemplo aqui, EDP, por exemplo, tem um histórico muito legal na EDP, o pessoal é bem rápido, o pessoal é bem prático, mas tem lugares, por exemplo, na Coelba, Bahia, que aí a coisa é bagunçada, Enel, aqui em São Paulo. Ah, é toda Enel? Não. A de São Paulo, em outros lugares é melhor. Então, você vê, eu acho que essas são as duas dores de barriga que nós podemos encontrar neste processo. E um bom alinhamento de expectativa com o cliente pode gerar uma, uma transição melhor da mão de vocês para minha. Bom, e enquanto a gente não tem pronta entrega, acaba que isso aí vira até mais um motivo para a gente contornar a demora para chegar às máquinas, né? Sim. exato, é isso aí. Então, Fernando, é o Magno. O Igor está falando a questão da Enel, né? Aqui também no estado do Rio, ela entrega pouco, péssimo serviço. Por exemplo, aqui na minha cidade, a maioria aqui, a gente ainda tem. São Paulo, por exemplo, quando eu vou para São Paulo, a maioria é 220, né? Aqui ainda é 110. Que tem gente que opera ainda em mono. Então, assim, a gente deveria estar, né, à frente, porque é uma cidade, né, que aqui é a cidade do petróleo, né? A bacia é a bacia de Campos, né? Eu sei que tem a bacia de Santos aí, mas a gente está na bacia de Campos, né? E a gente ainda está atrasado, mas muito atrasado. Mas aqui, a Enel, ela tá com os dias dela muito provavelmente contados aqui em São Paulo. O pessoal tá querendo a cabeça dela. Né, tá pesada, já tá vários Não, a São gente está processos. Paulo, aproveitando aqui também, aproveitando a onda de vocês, né? né, na questão de São Paulo, para poder também, né, É, aqui os vereadores da cidade, no estado o negócio tá ruim. sim. Cara, o São Paulo é um caso muito específico, assim, porque é grande demais. Uma concessionária só para São Paulo não rola. Esses casos onde você tem grandes regiões sob a concessão de uma só empresa é sempre problemático. Então a Coelba é assim, pô. A Coelba cuida da Bahia inteira.
é loucura, entendeu? E ela passa da Bahia, né, Igor? Perdão? E ela tem outros estados que ela tem também, né? É Neoenergia, né? Sim, é a Neoenergia, né? A do Coelba é Brasília. da Neoenergia, sim. A Ah, Energia não tem, sabia não. tem muito Não lugar, sabia não. mas a Coelba em específico, ela é uma das piores aí dessa, da Neoenergia, sabe? Quando a Bom, gente abriu então, o GD em Pernambuco, o nosso prazo inicial era 90 dias, aí virou 120, virou 150, virou 180, até chegar a 210, cara. meu Aí, Deus, Energia Pernambuco. tá aí. nossa senhora. Apesar que eu consegui aqui com esse eletroposto que a gente vai inaugurar em Recife, que vai ser um dos maiores do Brasil aí, conseguimos a liberação em 20 dias, cara, 20, 30 dias, a liberação de 750 kVA. Não, agora Você no está Rio falando Grande. daquele eletroposto que vocês vão fazer autônomo? Oi? É o eletroposto que vai ser 100% autônomo que você está falando? Isso aí, isso Vai mesmo. inaugurar agora em dezembro, que eu vi lá nas suas redes sociais, né? Isso, lá para dezembro e janeiro vai inaugurar. Vai ser a coisa mais linda. Olha, vai gerar tanta coisa boa pra gente. A gente vai ter tanto gente procurando a gente, sabe? Então, quem tiver colado aí nesse empreendimento aí junto com a gente, quem tiver junto, vai. Não, pô, quando isso aí for Vai inaugurar, a colher gente frutos. viaja pra lá pra fazer um coquetel, todo mundo junto. Oxe, vambora, Jimmy. Vai ser um negócio bacana. Vai ser um negócio que vai dar muitos frutos, viu? Vai ter muita gente lá. Vai ser uma inauguração que vai ter até governadora, se eu não me engano. O negócio vai ser pesado. É, cara, eu achei o projeto bem audacioso, parabéns aí, ainda mais sendo autônomo, né? As licenças que eu imagino que deve ter dado um pouco dor de cabeça, mas que bom que Ah, sim, tá rodando bem, né? teve político lá querendo 50 pau para liberar algumas licenças. Os caras safados. É foda, cara. Mas tá tudo certo, as licenças estão saindo agora. O parceiro lá me falou que vai sair, acho que esse semana que vem já, as licenças finais que faltavam, porque a obra tá parada, né? Você não pode levantar mais nenhum bloco. Tá tudo já pronto. Agora é só levantar bloco e fazer acabamento. Já era, acabou. Só que para fazer isso depende de algumas licenças e vai ser liberado acho que semana que vem. E aí a obra vai retornar. E para levantar, ele é construtor, ele para levantar muro e fazer acabamento é muito rápido, entendeu? Então, ele mesmo fala, olha, não tem nenhum muro levantado, mas eu como construtor digo para você que tem 70% acabado, porque o resto eu faço muito rápido. Falei, "Ixi, demorou. E o que demorou mesmo foi o terreno. O terreno era muito, é terreno de praia, né, uma quadra da praia, então teve que cavar muito para baixo para depois jogar aterro e fazer todo o processo ali, bater tudo, né? Então foi trabalhoso aquele terreno ali. Tinha uma árvore gigante no terreno, pedras enormes, foi um negócio pesado. Mas é isso, vamos embora. Esse vai ser o nosso carro-chefe que vai atrair muita gente. Vocês vão poder usar aí como referência para qualquer tipo de cliente. Ah, mas vocês já instalaram onde? Não, a gente só tem o maior eletroposto do Brasil, só. Mas o mais rápido do Brasil é nosso. 10 carros carregando rápido. Inteligente ainda. Acabou. O cara vai querer até conhecer. Eu tenho cliente para vir dia 24 de novembro para conhecer a obra. Já tem até marcado, data marcada já para alguns clientes. Bem bacana. Então é isso aí, pessoal. Vamos embora. Peraí, só um resuminho então, para, tipo assim, instalação pronta, faz só um resumo para mim. Não, o cliente está com a instalação pronta para colocar o carregador. O que ele tem que ter? Instalação pronta para colocar o carregador? Ele Como tem que estar assim? no porque o Igor estava falando, né? Se ele já tiver O com melhor dentro cenário, da o melhor norma para poder cenário, receber. o melhor cenário é ter instalação trifásica do 380 com carga disponível para ligar o carregador. Esse é o melhor cenário. E você só chegar e ligar, colocar os cabos e dispositivos e já era. Não perde tempo. Um dia ele instala. Débora, tenho como avaliar isso? Não, você não vai avaliar isso, não. Quem vai avaliar isso é o técnico do Igor. É como eu te disse, você só vai passar os cenários para o cliente. Você não vai entrar em detalhes técnicos. Você vai passar os cenários. Se ele perguntar, olha, mas quanto que é o cabo, qual metragem, você fala, olha, isso é só com avaliação técnica. Ele vai ter que olhar teu local, vai ter que visitar teu local e vai falar o que é preciso e o que não é preciso. Então, o Então a que eu gente só posso vai te falar saber aqui se tem estrutura pronta depois da visita técnica. só com a visita técnica vai ter que saber tudo, mas você vai passar a estimativa. Olha, estimativa de instalação,
tanto que, igual está aí nos textos aí do Jimmy, é tanto a tanto para ligação na baixa, é tanto a tanto para ligação na alta, é tanto a tanto para 30, 40 kW, é tanto a tanto para 60, 80, para 120 é tanto a tanto, então você vai passar a estimativa para ele. Ah, é completa? É completa com o carregador funcionando. Tá? Agora, qual o valor exato? Só após a visita técnica. Não tem, e orçamento, não tem para onde correr. Para eu começar já a fazer uma proposta hoje, por exemplo, quais são os dados que eu preciso levantar para que haja a visita técnica? Então, você, para fazer a visita técnica, ele vai ter que ter o interesse de instalar o carregador. Olha, eu quero instalar o carregador, eu preciso avaliar o meu local. Aí você fala, tá bom, então eu vou falar com o meu engenheiro para que ele envie aí um técnico para avaliar o local. Só que esse custo de visita são R$500. Pronto. Ah, eu pago. Paga? Então tá bom. Então vou te mandar um técnico aí para fazer essa visita técnica e avaliar o seu local, se está tudo ok, já para fazer um orçamento de instalação. Ele já vai estar apto, após essa visita, para fazer um orçamento de instalação. Tá? Tá, vamos pensar acho que é o cenário trágico. O cliente está apaixonado. Mas Gostou muito. isso quando vender o carregador, tá? Não vai enfiar a instalação no cara sem vender o carregador, pelo amor de Deus. Então, eu acho que esse aqui é o ponto final de todas as preocupações de todo mundo aqui em relação a isso. O cliente está apaixonado, amou, comprou. Foram lá fazer a análise, não dá. Pessoal, desculpa aqui, eu vou precisar sair, tá? O Fernando, qualquer coisa. Tranquilo. Valeu, pessoal, obrigado. Você não dá. Não vai ter Valeu, como Pedro. contratar uma demanda lá, o cara comprou um de 120, só interessa a ele fazer funcionar 60 cada gatilho, né? Num cenário desse, existe chance de fazer Não, negócio? Qual que é a alternativa? Quando não dá, ele vai ter que olhar para cima. Olha para cima e ver se tem 13.8 passando, que é aqueles 3 cabos grandão que passam em cima do poste, lá no topo do poste. Passou esses 3 cabos e você vê que não tem muitos transformadores presos a eles durante todo o percurso dele naquela rua, é muito provável que ele vai caber, tá? Muito provável. Se não passa, que tem muito local que não passa o 13.8, se não passa, não dá para ligar. Só se o camarada for entrar com o projeto dentro da concessionária e ela vai dar meses e meses para poder levar essa infra de 13.8 até o local. Há um custo altíssimo, não compensa. Ele vai ter que trocar de local, vai ter que fazer em outro lugar. Ou comprar um carregador que caiba ali na baixa, 60 kW, tá? Pronto. Aí eu estou numa simulação em que o cliente já pagou até a entrada. E ele tinha interesse em fazer o... sair. Para voltar. Vocês entenderam onde que eu quero chegar, né? Se dá para... Afinal de contas, a culpa não é do cliente. Então, é isso que eu queria entender. Qual que é o cenário que eu posso, não, tá pronto para comprar o carregador. Isso aí. É isso que a gente vai cavucar agora, até ele falar. Porque, afinal de contas, se ainda não foi adquirido o produto... Pronto, Fernando, voltou, né? Show. Desligou aí. Então, Eu achei que o link tinha encerrado, mas acabou aqui do nada. Não sei como saiu aqui, nem sei de onde eu cliquei aqui sem querer. Não tem problema, não tem problema. A pergunta é a seguinte: o cliente comprou, já pagou lá a entrada, mandamos o pessoal para fazer a análise da viabilidade, não dá. E aí, o cliente, segundo, a gente tem várias opções. desfaz o negócio? É só essa aí a minha pergunta. Não. Tem várias opções aí. Ele pode trabalhar com uma carga menor, levantar recursos com o próprio dinheiro e mudar de local. Ou ele pode mudar de local logo de cara, ó, aí não dá, você tem que instalar outro local. Aí ele vai lá e instala outro local, tá? E se ele não quiser instalar outro local, você fala, olha, fazer o seguinte, eu vou então trocar o seu equipamento por uma potência menor, já que você não quer trocar de local, você não quer trocar o carregador de local, você quer ficar e manter esse carregador nesse local, e como ele não vai ser possível aumentar a potência dele, a gente vai alterar o equipamento com a potência menor. Pronto, simples assim. Fechou? Entendi. É que eu queria dar uma garantia a lá Hotmart. Assim, compra, se não for possível instalar, a gente assegura aí que
devolve teu dinheiro, né? Só para deixar o Isso. cara. Devolve o dinheiro, não. A gente coloca o carregador com potência menor, né? É, E fala, olha, por exemplo, isso é bom, né? eu comprei um de 120 e descobri que lá não dá 120 porque não tem um 13.8 passando. Pô, legal, não tem um 13.8 passando. Então, a gente vai fazer o seguinte: se não tem um 13.8 passando e você comprou o de 120, o dinheiro que você pagou no de 120, eu peço para, em vez de trazer um serviço, traga um de 60 para você. Entendeu? Então, agora, isso se ele não aceitar trocar de local, que ainda não aconteceu isso com a gente, não. O cara não aceitar. O cara quer faturar, o cara não quer ficar limitado. Entendeu? A não ser que o ponto seja dele, ele seja proprietário, ele queira colocar ali, e não tem o 13.8. Aí, beleza. Aí você fala, olha, seu limite vai ser 60 quilowatts. Você não vai poder mais trabalhar com mais do que isso. Como você comprou de 120, eu vou pegar aqui se ele pagou a vista, a gente devolve parte do dinheiro e vende para ele de 60. Se ele deu um sinal, ele vai ter um sinal todo de 60. Entendeu? Tá pronto. Fernando, normalmente os postos de combustíveis, né, que já são postos de combustíveis, eles já têm essa estrutura pronta. Normalmente já tem, não é? Nem todos, tá? Somente tem os que têm GNV. Esses têm. Os que não têm GNV, a maioria é só uma ligação grupo B normal. Certo, Ah, eu tô foi de focando em pouquinho. postos de De combustíveis. elétrico ou de espaço para colocar o carregador? A infra, quando vai no posto comum, posto de gasolina comum, normalmente é grupo B normal. Quando o posto ele tem o GNV, ele fornece o gás ali, né? Ele tem um inversor lá dentro, ele precisa colocar o transformador de alta. Então, todos os postos GNV que fornecem o gás, eles têm infra de alta, tá? Grupo A, todos sem exceção. Eita, gurizada, É, descobrimos uma para poder meter Mercado Livre no povo. sim, eu tinha pensado nisso, exatamente. Porque se ele não tem, ele precisa migrar, a gente faz essa migração para ele. Uhum. Boa. Pronto. Fechou, Informação Fernandão. quente. Vou querer comissão da iGreen. Já valeu isso aí, porque agora é só ficar procurando a bandeira do GNV. Você já ouviu É. falar da Coca-Cola, meu irmão? Ela é nossa cliente. Só. Só a Coca. Então, beleza, pessoal, é isso. Vamos embora. Valeu, valeu. Valeu. Qualquer coisa, só mandar mensagem.